Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou ministrar uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, fala sobre, o título é A Pesca Maravilhosa. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra avançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo seguir. Irmãos, a gente tem aqui uma história de uma pesca, tá? O título do texto já fala tudo, foi uma pesca maravilhosa. Porque realmente essa pesca foi maravilhosa, né? A Bíblia está mostrando uma história de pescadores que estavam ali a noite inteira tentando pescar e não conseguiam. Eles não conseguiam porque eles estavam sem Jesus no barco, sem uma direção. Então eles estavam fazendo o que todo mundo fazia. Eles entraram no barco e ficaram ali a noite inteira com a rede lançada. Né? Lançaram a rede, mas não pescaram nada. Só que foi uma noite inteira tentando. Foi uma noite inteira. E eles estavam muito cansados. E quando Jesus chega, esses pescadores eles já não estavam nem no barco mais. Eles já tinham desistido. Tá? Eles desistiram do barco, porque eles viram: olha, passamos a noite inteira, não pescamos nada, então a gente vai voltar de mãos vazias. É uma noite inteira, é muito tempo tentando, eles estavam cansados. Porque o que a gente faz à noite? Geralmente à noite a gente dorme, descansa. Então esses pescadores, eles não descansaram. Talvez se no início da noite eles já tivessem pescado uma grande quantidade de peixes, ou uma quantidade relativamente significativa, eles já teriam ido para casa, dormir com as suas famílias. Mas eles passaram a noite inteira, porque eles tentaram, mas não conseguiram. Então foram muitas as tentativas. Foi muito tempo de espera. E aí chega uma hora que a pessoa cansa, poxa, chega de esperar. Chega muito tempo pescando, eu tô cansado, tô com sono, eu deixei de dormir, de fazer tantas coisas, mas eu não consegui nada do que eu queria. E Jesus, ele estava passando, né? E a multidão passando apertando ele, querendo ouvir a palavra de Deus. E Jesus, ele vê ali, ele chega na região onde tem os 2 barcos, junto à praia, e os pescadores ali já tinham desistido já da pesca. Tá? São pessoas que desistiram e foram lavar as redes. E quando Jesus, ele vê os barcos, ele entra em um dos barcos. Ele entrou no barco de Simão. E ele entra no barco desse homem chamado Simão e pediu para ele afastar o barco da praia. Tá? Afasta da praia, afasta da multidão. E ele sentou ali naquele barco e começou a ensinar aquela multidão. E quando Jesus termina de ensinar, ele falou para Simão assim: lançar as redes. Ele deu uma direção para Simão. Porque primeiro Jesus queria usar o barco de Simão para ministrar para pessoas. Ele não queria usar o barco de Simão primeiro para pescar. Primeiro ele queria usar o barco de Simão, a vida de Simão, para ganhar aquelas almas que estavam ali. Havia uma multidão querendo ouvir uma palavra. Como você pode ver no versículo 1, olha, aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então tinha uma multidão ali querendo ouvir a palavra de Deus. E assim, Simão, ele estava preocupado. Simão, que era Pedro também, né? O nome dele era Simão Pedro. Ele estava muito preso à pescaria. Foi uma noite inteira pescando.
Enquanto Jesus, ele estava preso ao quê? Ao evangelho, à ministração da palavra. Porque a Bíblia fala assim, olha, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, eles tinham uma sociedade. Simão Pedro era sócio de Tiago, ele era sócio de João. Eles eram como se fossem empreendedores, entendeu? Eles tinham um negócio ali naquela praia. Eles tinham barcos ali para poder pescar peixes. E aqueles peixes, acredito eu, a Bíblia não menciona, que eram vendidos no comércio local. Então, assim, a gente está falando de pessoas empreendedoras, pessoas que tinham uma profissão, que tinham um negócio, eles tinham uma sociedade. Se você pegar aqui o versículo 10, vou começar do versículo 9, ó. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Ou seja, eles tinham uma sociedade ali. Eles trabalhavam naqueles barcos. Aquele barco era usado para trabalho, ele não era usado para pregar a palavra. Então, assim, veja bem, eles tinham uma sociedade, eles tinham um negócio de pescaria de peixes. Provavelmente eles vendiam aquilo no comércio local ou para os comerciantes venderem nas feiras locais. Então, olha só, esses homens, eles tinham barcos, eles tinham posse financeira. Tá? Mas esse barco não era usado para pregar a palavra de Deus. Eles não usavam aquilo que eles tinham para a obra do Senhor, eles usavam só para questões financeiras. Tá? E Jesus, ele não estava também nesse barco. Só que quando Jesus ele entra no barco de Simão, ele usa o barco de Simão para ministrar a palavra para uma multidão que seguia ele. Essa multidão não queria peixe, eles queriam a palavra de Deus. E aí Jesus começa a pregar a palavra para essa multidão, do barco de Simão. Tá? Ele afasta o barco da praia e começa a ministrar a palavra. E vai pregando, vai fazendo a obra de Deus ali, dentro do barco de Simão. Usando significa usando a vida de Simão. É como se Jesus estivesse usando a vida, o barco representa a vida dele. Ele estava usando a vida de Simão para pregar a palavra. E ele estava ali ministrando para aquela multidão que seguia. A multidão sentada na praia só ouvindo os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus termina de falar, ele dá uma direção para Simão ali. E fala assim, agora você lança a rede para pescar. E a resposta de Simão foi, a gente trabalhou, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob tua palavra lançarei as redes. Ou seja, Simão está falando assim, olha, eu fiquei aqui, a gente ficou aqui a noite inteira, a gente não conseguiu nada. A gente vai fazer porque o Senhor está mandando, Deus, porque sinceramente eu já nem acredito mais. É como se Simão falasse isso para Jesus. Olha, sinceramente, eu nem acredito mais que eu vou conseguir pescar nada, porque foi uma noite inteira tentando pescar, sabe? Imagina, o frio da noite, o vento, talvez, não sei se choveu, a Bíblia não menciona, mas foi uma noite inteira tentando, eu já tentei muitas vezes isso, não consegui. É uma noite, eu já tô cansada de tentar, sabe? Eu queria ir para casa dormir, descansar, já minha cabeça, não tô, Mas tá, sob a sua palavra, eu vou lançar as redes, tá? Eu vou lançar sob a palavra de Jesus, de Deus. É ele que está mandando lançar aqui nessa região aqui. Eu vou lançar. E aí eles lançaram a rede. E a Bíblia fala que eles apanharam uma grande quantidade de peixes. E a ponto da rede, até mesmo das redes, né, era mais de uma rede, se romper. A rede já estava rasgando, porque era muito peixe. Eles tentaram puxar aquilo dali, aquela rede com muitos peixes. E ele teve que fazer sinal para os seus amigos que estavam no outro barco. Eles tiveram que chamar um outro barco, porque havia 2 barcos ali. E assim, um era de Simão, o outro era dos amigos dele, dos companheiros. Porque eles eram sócios ali do negócio, entende? Então tinha Simão Pedro, o barco dele. E Tiago e João também estavam ali, eram sócios. Né? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então assim, eles estavam ali, eles tiveram que chamar os amigos. Simão Pedro chamou, vem cá me ajudar. Por quê? Porque a rede está rasgando, eu não estou conseguindo puxar, está muito pesado. E a pescaria foi tão boa que quando a rede cheia de peixes entrou no barco, o barco quase assim, eles puxaram aquilo dali. Eu não sei se a rede entrou no barco, talvez eles puxaram a rede junto com o barco, foi remando, né? Mas o barco quase afundou por causa do peso. E assim, se você for continuar vendo a história, você vai ver que Jesus ele vai chamá-los para serem pescadores de homens. Porque o projeto de Deus na vida de Pedro, de Tiago e João era transformá-los em discípulos.
Eles estavam muito aprisionados àquela vida assim de pescaria, de eu tenho que hoje trabalhar, né? A gente não nada contra o trabalho é uma benção, mas às vezes a pessoa está muito presa às coisas, assim, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que hoje trabalhar, eu tenho que ir lá ver isso, tenho que ver aquilo, são os negócios aqui da terra. E a vontade do Senhor não era assim que eles ficassem mais naqueles barcos. A vontade do Senhor era usar o barco deles, a vida deles, para ministrar a palavra. Então Jesus estava mostrando para eles assim, olha, o que vocês querem eu tenho para dar, é uma pescaria grande. Só que eu quero que vocês larguem o barco de vocês. Larguem essa vida para serem pescadores de homens. Porque Simão Pedro, depois daquela grande pescaria, ele vai pedir para Jesus ir embora. Olha, Jesus, Senhor, ele fala que nem Isaías falou, né? Ele falou assim, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Aí a palavra do Senhor menciona isso. E Isaías ele também faz isso, quando ele tem uma visão do trono. Né? Ele vê o anjo, né? O anjo fala, e ele fala assim, olha, eu sou homem impuro de lábios impuros. Aí o anjo toca nos lábios de Isaías para que ele purificasse os lábios dele, porque o Senhor queria usá-lo na pregação da palavra. Isaías é o autor do livro do profeta Isaías. A mesma coisa Simão Pedro, ele ficou tão impressionado que ele falou, Senhor, retira de mim porque eu sou pecador. E o Senhor não queria se retirar de Simão Pedro, ele queria que Simão acompanhasse ele. Então, assim, Jesus ele entrou no barco, mas não foi só para dar uma pesca maravilhosa para Simão Pedro, sabe? Às vezes as pessoas, eu vejo algumas igrejas que fazem campanha da pesca maravilhosa, que o Senhor tem grandes coisas para dar. Mas o Senhor não quer dar grandes coisas para a pessoa ficar presa ali trabalhando, estudando, viajando, fazendo cursos e mais cursos ou participando de palestras. O Senhor quer que você largue essa vida de empresário, essa vida de funcionário público, administrador, essa vida que muitos já têm, que você tem para poder se dedicar à obra dele. Alguns vão largar de forma parcial. Eu vou diminuir meu tempo de trabalho, de estudo, para dedicar esse tempo diário aqui às coisas de Deus. Outros vão ter que abrir mão de forma integral. Tá? Algumas pessoas vão ter que abrir mão de forma integral. Foi o que aconteceu com Pedro, Tiago e, Simão, e João. Eles abriram mão da profissão que eles tinham, da família, né? Eles eram filhos de Zebedeu, Tiago e João, e eles tiveram que se afastar do pai. O pai ficou ali cuidando dos negócios. O pai não foi junto, porque seu pai e sua mãe não vão sempre estar com você. Nem sempre eles vão te admirar, nem sempre eles vão te acompanhar, mas eles foram seguir Jesus, porque Jesus deu aquela pesca maravilhosa para eles. Então, assim, Jesus não está dando uma pesca maravilhosa, ele não está te dando prosperidade para você gastar com coisas supérfluas. A Bíblia fala, pedir não recebeis, porque pedis mal. Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina? E por que a Bíblia fala isso? Pedir não recebeis, porque pedis mal. Deixa eu só achar o versículo aqui. Para poder ver, olha, Tiago capítulo 4, versículo 13. Fala das orações não atendidas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha só o que Deus está falando nesse texto, através do livro de Tiago. Olha, as pessoas pedem mal porque elas querem para esbanjar nos prazeres terrenos. Para que tanto dinheiro se a pessoa não sabe gastar o dinheiro? Lá no livro de Provérbios, você vai ver assim, olha. Só acha aqui, para poder mencionar. De que serviria o dinheiro? Provérbios 17:16, olha. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? Então, para que tanto dinheiro se a pessoa não tem sabedoria? Lembra que Salomão, antes de pedir, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Porque ele falou para o Senhor, Senhor, o povo para eu reinar é muito numeroso, então me dá sabedoria. Olha, ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido uma pesca maravilhosa como essa aqui, olha. Muitos peixes, muita fartura, muita prosperidade, ele pediu sabedoria. Porque para que você quer tanto dinheiro se você não tem sabedoria para administrar o dinheiro? Se ele te der se ele colocar nas suas mãos ou na sua conta bancária uma quantidade de dinheiro, você vai saber administrar?
Então ele fala assim, olha, pedis, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3 em diante. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus conhece o nosso coração. Está pedindo para gastar com besteira, está pedindo para esbanjar em balada, em festa, em viagens, em roupas e acessórios que não são úteis para a minha obra. São coisas que a traça e a ferrugem corroem. Você compra, por exemplo, um carro do ano. O ano que vem o carro do ano não é um carro do ano mais. Já vai ter outro carro sendo lançado, né? O que Salomão fala, que tudo é vaidade. Está lá em Eclesiastes. E a vaidade? Eu quero comprar um carro do ano. A nova Mercedes. O ano que vem, a Mercedes que você comprou esse ano não vai ser o carro do ano mais, porque vai ter um outro lançamento. Vou comprar um celular novo. Esse celular aqui é o último lançamento da fábrica, daquela empresa lá famosa. O ano que vem, esse celular que foi o último lançamento não vai ser o último lançamento mais, porque vai ter outro lançamento. Então a pessoa quer dinheiro para esbanjar em prazeres, coisas passageiras. O prazer de comprar um celular novo, um carro novo, isso tudo passa. E até porque essas coisas, né, elas vão perdendo valor, elas tendem a perder valor financeiro com o tempo. E aí o Senhor fala claramente, olha, infiéis, continuando a leitura, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque as pessoas, elas estão sendo amigas do mundo, elas estão seguindo o que o mundo está dando para elas, porque a palavra do Senhor fala que o mundo jaz no maligno. Então o diabo cria isso, o diabo cria moda, o diabo cria acessórios, coisas para você esbanjar o dinheiro que Deus te deu, para você desperdiçar aquilo que o Senhor te deu. E as pessoas, elas têm adorado as coisas do mundo, elas têm buscado amizade com o mundo. Então como que eu vou ser aceita pelo mundo? Se eu seguir a moda, as roupas que estão sendo lançadas. A gente não pode esquecer que quem rege o mundo da moda é o espírito da pomba-gira. E esse espírito maligno, é ele que determina os novos lançamentos de sandálias, de roupas, acessórios. E as pessoas, elas querem ter mais dinheiro para acompanhar essa moda. Elas não querem ter mais dinheiro para ajudar a casa do Senhor, a construir uma outra igreja, ajudar no evangelismo. Não, elas querem dinheiro para gastar com coisas, com os prazeres carnais. Não com as coisas espirituais. Eu vou ganhar uma quantidade de dinheiro, depois eu vou aposentar para poder me dedicar à obra de Deus. Não é assim que muitos pensam. Muitos pensam assim, eu vou ganhar, depois eu vou gastar com isso, com aquilo, depois eu ganho mais e mais. Eu gasto dinheiro porque depois Deus me dá mais. Eu gasto porque depois Deus me dá mais. E a Bíblia não ensina assim, né? A Bíblia mostra lá na parábola dos talentos que o bom servo, ele pegou o talento e colocou no banco para render juros. E aí você teria o dinheiro que foi colocado no banco mais os juros, não é assim? E até Deus, ele vai cobrar da gente até o que a gente fez com o dinheiro da gente. O que você tem feito com o seu dinheiro, com o que Deus colocou nas suas mãos? O que Deus permitiu que você conquistasse? Gasta com prazeres. Vai no restaurante mais caro, bolsa para uma mulher vaidosa, gastos desnecessários com coisas inúteis. Aí lá na frente, quando as portas se fecharem, mas Deus um dia me ajudou, Ele te ajudou e você desperdiçou. Quando você pega lá a multiplicação dos pães e peixes, você vai ver claramente que Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão de quase 5.000 homens. Só que, além disso, sobraram 12 cestos cheios de pães. Aí o que Jesus fala para os discípulos? Recolhei. Ele pede para os discípulos recolherem aqueles pães, para não haver desperdício. Só peço um minutinho para os irmãos para eu achar o texto aqui. Porque Jesus, ele não quer que a gente desperdice as bênçãos que ele nos dá. Entende? Ele não quer isso. É aquilo que o Salomão fala lá no livro de Provérbios. De que serviria o dinheiro na mão do tolo, visto que não tem entendimento para comprar sabedoria? Para que tanto dinheiro se não sabe usar o dinheiro? Para quê? Entende? Então, assim, o Senhor Jesus, ele pediu claramente, eu queria achar o texto, perdão, que eu ainda não achei, que ele fala aqui que era para recolher. Jesus, ele manda recolher em 12 cestos cheios. Deixa eu só achar aqui na internet.
Se eu não me engano, está em João 6, versículo 12, tá? João capítulo 6, versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Então Jesus ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, deu graças pelo pouco que tinha. Ele foi dividindo aqueles pães ali, distribuiu para uma multidão de mais de 4.000 pessoas. Eles comeram, se fartaram, ninguém comeu pouquinho, ninguém ficou assim com vontade de comer mais, todo mundo se fartou e ainda sobraram pedaços de pães. E Jesus falou claramente, olha, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então assim, não é porque Jesus está dando muito que é para desperdiçar, que é para esbanjar, é para o quê? Recolher, para nada se perder, porque lá na frente você pode precisar alimentar alguém com esse pão que Jesus está te dando. Então assim, se tem abundância, se Deus está te dando em abundância para você ajudar alguém no futuro, ou até mesmo para você se sustentar com isso. O que fazer com esses pães? Não se sabe. Pode ser que eles venderam os pães depois. Pode ser que esses pães foram vendidos lá na frente. Pode ser que esses pães foram usados para alimentar uma outra multidão, uma outra pessoa que estava com fome. Ou para alimentar até mesmo os discípulos de Jesus no momento de fome posterior. Mas para quê? Por que Jesus está dando tanto para mim? Por que Jesus está dando tanta prosperidade? Com que propósito que o Senhor coloca grandes quantias de dinheiro na mão das pessoas? É para elas esbanjarem, gastarem com bel prazer? Como a gente vê no livro de Tiago, não. Porque se o Senhor fala assim, olha, pedi não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, significa que Deus não se agrada quando a gente esbanja o dinheiro nos nossos prazeres. Significa que Ele é contra isso. Essa coisa de ostentar bens materiais, a vaidade, né? Salomão também fala sobre isso, que tudo é vaidade, que ele construiu pomares, teve vinhas. Salomão foi o homem mais rico que já existiu na terra. Deus deu muita riqueza para Salomão, só que ele fala claramente, olha, isso tudo na minha vida foi vaidade. Eu não sei se ele foi o mais rico ou o mais sábio, eu acredito que ele foi o mais sábio, o mais rico não sei. Talvez não tenha sido o mais rico, mas ele foi muito rico, muito próspero. Então ele teve muita coisa. E aí a gente vai ver aqui na Bíblia, a gente vê na igreja as pessoas fazendo campanhas para prosperidade, pesca maravilhosa, que Deus vai abrir uma porta, mas o que adianta tudo isso? Se você não sabe usar o que você tem. E aí a Bíblia fala, olha, a amizade do mundo é inimiga de Deus, porque está sendo amigo do mundo, não de Deus. Porque o mundo vai falar assim, olha, você tem que curtir a vida, você tem que aproveitar a sua juventude. Quantas pessoas mais velhas aí que falam, na minha juventude eu gastei com festas, com viagens, com roupas, com sapatos. Curti e hoje eu não tenho nada. Se eu pudesse voltar naquele tempo, eu investia aquele dinheiro em terreno, eu investia em ações, eu investia em algum fundo para poder hoje usufruir, para ter uma aposentadoria boa, para poder viajar hoje com a minha família. Muitas pessoas falam, inclusive pessoas famosas na internet, eu já vi pessoas, não vou citar o nome, que falam, na minha juventude eu trabalhava, morava na casa dos meus pais, gastei tudo com bebida, com festas, saía, curtia, chegava no restaurante, pagava caro no prato, levava namorada, saía com a família para comer, gastava, me divertia, e agora não tem nada, porque chegou um tempo na vida da pessoa em que a pessoa agora está desempregada, ou os negócios não estão mais tão rentáveis. A gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Se o mesmo salário que você ganha hoje, você vai ganhar no futuro. Ou se no futuro as coisas vão estar... como é que vai estar a economia mundial? Será que no futuro você não vai se arrepender de ter esbanjado dinheiro? Com coisas tão inúteis, tão fúteis. Coisas que você poderia não ter. Mas eu estou com vontade de ter. Eu mereço ter do melhor. Eu me dou do melhor. Isso é soberba, isso é vaidade. E a Bíblia fala o seguinte, não ameis o mundo nem que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15.
Não ameis o mundo, nem o que o mundo há, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, isso tudo é do mundo, não é de Deus. Essa vaidade de comprar, de ter uma bolsa mais bonita, uma sandália mais bonita, toda hora eles lançam uma bolsa, uma sandália, uma blusinha nova, um perfume novo. A vaidade de morar num condomínio de luxo, de pagar um condomínio altíssimo, porque tem a piscina que as crianças adoram. A vaidade de criar filhos na melhor escola, com a melhor roupa. A vaidade de ter tudo do bom e do melhor dentro de casa. Tudo isso, a soberba de podermos dizer que eu moro nesse condomínio, eu moro nesse apartamento. A soberba de falar, eu tenho isso, eu tenho esse carro aqui, esse relógio que custou tanto, que essa sandália custou tanto, essa bolsa. Nada disso vem de Deus, tudo isso vem do mundo. E o mundo jaz do maligno. Essas ideias de que a mulher tem que ter muita roupa, muito sapato, muita bolsa, isso é uma ideia mundana. Não vem do Senhor essa ideia, porque a Bíblia fala claramente, Salomão não. Então, Jesus ensinou assim, olha, não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir. Observai os lírios do campo, porque eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. Então, essa ideia de que você tem que pagar mais caro numa peça de roupa, num calçado, só por causa da, entre aspas, né, porque eles falam a qualidade. Será que a qualidade é tão boa assim? Será que, mesmo tendo uma qualidade melhor do que aquela outra roupa mais barata, será que vale tudo isso que você está pagando? Será que vale a pena você trabalhar tanto, perder tantas noites de sono para poder bancar esses caprichos, esses privilégios que a sua família tem? Olha, Simão Pedro passou a noite inteira ali tentando pescar e não conseguiu levar nada. Não levou nada, pois ele se cansou a noite inteira para não conseguir nada. Só que quando Jesus entra no barco de Simão, ele tem uma pesca maravilhosa. O barco quase afundou e as redes estavam já rasgando. Ele pediu ajuda. Tiago, João, vem cá porque eu preciso da ajuda de vocês. Eles eram sócios. Olha só, a gente está falando de 3 sócios, de empreendedores. Pessoas bem-sucedidas na vida, pessoas que conseguiram uma grande pesca. E talvez eu esteja ministrando essa palavra para você, que está aí, já é bem-sucedido, ou que está caminhando para uma grande prosperidade. Será que vale a pena você desperdiçar tanta coisa que Deus tem colocado nas suas mãos, ou que Ele ainda vai colocar? Em troca da vaidade, de dizer que eu tenho essa roupa, esse sapato, eu tenho esse carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, de participar de um grupo social seleto que pode ostentar determinados produtos, ou frequentar determinados lugares de luxo, restaurantes. Será que é para isso mesmo que Jesus tem colocado a prosperidade nas suas mãos? Porque o que Jesus fez foi dar uma pesca maravilhosa para Simão Pedro, né? Para Tiago e João. Depois ele fala assim, no Lucas capítulo 5, versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Aí vem assim, olha, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, eles deixaram tudo para trás, os seguiram. Então, esses pescadores e empresários que estavam no auge da prosperidade, Simão Pedro, Tiago e João, largaram tudo, inclusive o pai Zebedeu ficou para trás. Largaram os parentes, largaram tudo para seguir a Jesus. E vai chegar uma hora que Jesus vai requerer isso de você. Olha, larga o que você conquistou na vida, que eu te abençoei, essa grande casa, esse grande terreno, e me segue. Agora vai pregar minha palavra, vai se dedicar à minha obra. Foi o que ele falou para o jovem rico. Ele falou para o jovem rico claramente. O jovem rico falou assim, olha, bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, olha, não me chameis de bom, porque só existe um bom, que é o Pai que está no céu. E aí depois ele fala, Jesus pergunta assim, você observa os mandamentos? Aí fala, observo, não matarás, não adulterarás, honra seu pai e sua mãe. Aí Jesus fala bem assim, olha, só tem uma coisa. Detalhe, que o jovem rico fala assim, que eu observo os mandamentos desde a minha mocidade. Ou seja, esse jovem rico, ele era cristão, ele não era judeu, ele acreditava em Jesus Cristo, ele observava os mandamentos, tanto que ele conversa com Jesus. Ele pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque ele acredita em Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, muitos estão dentro da igreja, muitos empresários acreditam em Jesus, leem a Bíblia,
fala da palavra de Deus. Até mesmo já se batizaram nas águas. Só que está faltando uma coisa para você herdar a vida eterna. Está faltando você cumprir o seu ministério, a sua chamada. Está faltando você fazer o que Jesus falou para aquele jovem rico. Olha, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mais uma vez, Jesus está falando, olha, larga os seus bens materiais para me seguir. Não é que você tem que vender tudo e dar para os pobres. Você pode pegar o dinheiro e investir. Você pode alugar. Né? Mas algumas pessoas já poderiam ter fechado a empresa ou deixado a empresa nas mãos de outra pessoa e se dedicar às coisas de Deus, porque às vezes é aquilo dali que está tomando o seu tempo. Empresa, consultório, laboratório, né? Profissão, carreira, muitas coisas que envolvem a sua área profissional ainda te tomam o seu tempo. E esse jovem rico ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Ou seja, ele era muito rico e Jesus falou assim, olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Essas pessoas dificilmente vão abandonar suas riquezas para entrar no céu. Eu quero que as pessoas abandonem as suas riquezas para me seguir. Eu quero que elas ministrem a minha palavra, sejam meus discípulos, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, cadê as pessoas para trabalhar pela minha obra? Tanto que Jesus ele vai falar lá eu acho que foi João 6, trabalhar não pela comida que perece. Só achar esse versículo aqui, irmão, só um minutinho. Trabalhar não pela comida que perece. João capítulo 6, versículo 27. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E aí muitos, olha, Simão Pedro passou a noite inteira pescando, não conseguiu levar nada. Olha o sacrifício que ele fez para conseguir fazer uma pesca. A noite inteira, e não conseguiu nada. Tem gente aí que passa a noite inteira, são 10 anos estudando para se tornar um médico, 12 anos às vezes, né, se tornar um cirurgião. São anos de estudo para virar um juiz, um promotor. É um sacrifício, tem gente que vai para outros países estudar, fazer mestrado, doutorado. Aí depois fica 10, 20 anos para crescer, para ascender na carreira. Para a empresa crescer são 5 anos, 10 anos, a pessoa nem dorme direito de tanto trabalho que ela tem. Ou de tanto estudo que ela tem. Foi o que aconteceu com Simão Pedro, foi a noite inteira sem dormir, no barquinho, tentando pescar. E agora Jesus dá para ele o que ele tanto almejava. Uma pesca maravilhosa, só que tem uma coisa. Larga tudo e segue-me. Vem, me segue. O jovem rico era muito rico, não precisava mais de dinheiro. Jesus falou bem assim, olha, só falta isso para você entrar no céu. Vende tudo que você tem e dá para os pobres, depois vem e me segue. O que Jesus quer? Ele quer pessoas que sigam a Ele, que abriram o mundo da vaidade, das coisas desse mundo, da ostentação. Foi aquilo que a gente leu aqui no livro de Tiago, né? Não ameis o mundo nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, perdão, não foi no livro de Tiago. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. João, 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante. Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você ama o mundo quando você está preso às coisas desse mundo. É um relógio de marca, uma bolsa de marca, um cabelo, que não pode ficar sem fazer o cabelo, sem fazer a unha, não pode faltar academia, não pode faltar o pilates, não pode faltar isso, não pode faltar... Nunca tem tempo para o Senhor Jesus, um tempo de qualidade. Não é aparecer na igreja no domingo à noite, eu estou aqui tomando Santa Ceia, aquilo que a gente chama de crente domingueiro, só aparece no domingo. Eu ministro a palavra uma vez por mês na igreja, tá bom, eu faço para Jesus isso aqui. Não tá bom. Larga o mundo, porque está muito preso às coisas do mundo. Academia, esportes, amizades, viagens, coisas para filho, para família, ajudar a família, os parentes. Está muito preso ainda a isso. O Senhor Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer entrar no seu barco, Ele quer te dar uma pesca maravilhosa, mas não só. Ele não está falando de dinheiro, Ele está falando de almas. Você vai virar pescador de homens. Porque muitos já alcançaram essa pesca maravilhosa. Muitos já têm aí uma quantidade de dinheiro suficiente para viver de renda, para parar de trabalhar, mas quer mais e mais e mais. Também tem uma história de um homem que o campo dele, ele tinha um campo que... Deixa eu só achar mais uma historinha aqui, irmãos, para contar para vocês. O campo produziu em abundância. Lucas capítulo 12, versículo 16 em diante. Lucas 12, 16. Né? Um homem rico, o campo dele produziu em abundância. Eu vou contar a história de forma resumida. Eu não vou ler o texto todo para a gente poder economizar tempo.
E esse homem ele começou a pensar, o que eu vou fazer com esse campo que produziu em abundância? Porque eu não tenho onde recolher os frutos. Aí olha a ideia que esse homem rico teve, eu vou derrubar os celeiros, vou edificar um celeiro maior, e aí eu vou recolher todos os meus frutos, os meus bens. E aí eu vou falar para minha alma, agora eu tenho um depósito de bens para muitos anos. E aí o Senhor Jesus disse assim, olha, mas Deus falou para ele assim, olha, louco, essa noite vão te pedir a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que ajunta para si riquezas, tesouros, e não é rico para com Deus. Então, assim, às vezes a pessoa já até alcançou uma certa riqueza na terra, mas ela ainda não é rica para com Deus. Ela frequenta a igreja que nem um jovem rico. Desde a minha mocidade eu observo os mandamentos. Tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, beleza. Agora só falta uma coisa. Vende o que você tem e dá para os pobres. Porque é isso que está te impedindo de entrar no céu. Esse monte de trabalho, de estudo, de curso, de palestra, de viagem a trabalho, de família, de academia, de não sei o quê. Para com essa vida. Agora vai se dedicar à minha obra. Aí ele ficou triste porque ele era riquíssimo. Poxa vida, mas parar de trabalhar? Abrir mão dos meus sonhos profissionais, financeiros, não é porque eu queria ter mais. Mas você já é rico. Não, mas eu quero mais. Eu quero mais uma casa, eu quero mais um carro, eu quero mais um apartamento, eu quero trocar de carro esse ano, eu quero fazer outra faculdade, eu quero ver. E é tanta coisa que a pessoa não tem tempo de qualidade. Não, mas eu oro, eu leio a Bíblia, não, mas não é suficiente. Deus está falando, larga, para, eu quero mais do seu dia. Eu quero mais do seu tempo, eu quero mais da sua manhã, da sua madrugada. Eu quero mais da sua noite. Eu quero mais, eu quero estar presente ali. E a pessoa pensa assim, não, mas o que eu estou fazendo já é suficiente. Não, não é suficiente. Porque se fosse o Senhor, não faria você ouvir esse tipo de mensagem. Não é pecado ter prosperidade, não é pecado ganhar muito dinheiro. Isso, claro que não. Abraão ficou rico, Isaac ficou rico, Jó também era rico, Salomão. Mas veja bem, todos eles seguiam, eles andavam em obediência ao Senhor. Esses homens aqui, eles eram ricos. A tudo dá a entender, eles eram sócios, ou seja, eles tinham 2 barcos. Não deveria ser algo barato você ter barco naquela época, sabe? Deveria ser uma coisa cara. É como se você tivesse, por exemplo, uma empresa de caminhão, uma empresa de navio nos dias de hoje. Imagina você ser dono de um navio, porque naquele tempo não existia um navio. Sabe, você tem que entender que naquele tempo o que existia era barco. Então esses homens aqui, eles não estão parecendo pobres. Você acha que Simão, Pedro, Tiago, João, e detalhe, eles tinham 2 barcos. Naquele tempo deveria ser coisa, né, de luxo, ter 2 barcos. A palavra do Senhor não menciona isso. Mas eles pescavam e aquele peixe deveria ser para venda. Eles não pescavam 1 ou 2 peixes. Poxa, eles lançavam uma rede no meio do mar. Não era uma vara de pescar que pescava um peixinho só para levar para casa para a esposa fazer frita. Igual a gente faz, vou levar um peixinho para dentro de casa para poder fritar, né? Não, não é assim. Era uma pescaria mesmo, sabe? Porque uma rede cheia de peixes naquele tempo, você tem que entender que não existia geladeira para guardar o peixe. Não existia congelador, freezer. Então, se eles pescavam uma rede cheia de peixes, poxa vida, para onde iam aqueles peixes? Provavelmente para os negócios locais, o comércio. Então, esses homens vendiam aquele peixe. A pessoa passar a noite inteira pescando é porque o negócio era lucrativo. Existem pessoas que têm uma profissão muito lucrativa. Médico, que faz cirurgia, que atende, às vezes a pessoa atende em 2 lugares diferentes. Tem gente que pega um avião, tem uma clínica num lugar, tem clínica em outro estado, em estado diferente. Tem gente que vai para outros países trabalhar. Então, assim, para a pessoa passar uma noite inteira em claro, não, aquele dia, ou eles precisavam muito daquela pesca, os negócios não iam bem, ou porque valia muito a pena. E o peixe era um alimento comum naquela época, então imagina o tanto que eles não vendiam. Né? E assim, a palavra do Senhor fala que eles pescaram muitos peixes, muitos mesmo, a rede quase rasgou, o barco quase afundou, ele não conseguiu puxar sozinho, eles ficaram impressionados com aquilo. Jesus conseguiu reunir através daqueles dali uma multidão de peixes. Mas olha o que Jesus mostrou para Simão, ele entrou no barco, ele usou o barco para poder pregar para as pessoas que ficaram na praia. Então Deus começa a usar Simão ali, o barco de Simão. Jesus ele pode ter até começado a usar a sua vida, mas para ele usar mais, você precisa largar o barco, largar as redes, entende? Ele precisa mais, porque assim, Jesus, eu já prego na igreja, eu já canto louvor, eu já ajudo o pastor, eu já faço isso, mas o Senhor quer que você mais, entende? Ele quer que você largue o barco, a rede,
e segue Ele. Porque assim, os negócios da terra, eles têm ocupado o seu tempo. Os negócios têm ocupado o tempo de muita gente. É muito trabalho, é muito atendimento, é muita correria. E liga para um, e liga para outro, é outro me ligando. E quando é que você vai parar? Você precisa parar. Então a palavra do Senhor, ela fala claramente para a gente não amar o mundo. Nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E não está mesmo, né? Não está mesmo porque as pessoas ficam atrás de dinheiro. Se você está amando o mundo, se você está trabalhando a noite inteira, dia e noite, para poder bancar conforto, capricho, um carro de luxo, um relógio de grife, uma bolsa de grife para tua mulher, para tuas filhas, tá, a família toda está se perdendo, porque a família está no mão do mundo, está adorando o mundo. O povo de Israel, eles não pecaram porque eles largaram o Senhor. O povo de Israel pecou e foi para o cativeiro porque o povo de Israel amava dois senhores. Eles amavam a Deus e amavam a Baal. Eles adoravam a Deus, mas também adoravam bezerro de ouro. Então, gente, começaram a adorar outros deuses. E isso deixava Deus irado. Aí Deus permitia que o povo fosse para o cativeiro. O reino do norte foi para o cativeiro da Síria, e o reino do sul foi para o cativeiro da Babilônia. Então, assim, muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela está amando a dois senhores. Ela está amando a Deus e as riquezas. Amando uma bolsa, um sapato, o cabelo, a unha. Amando o corpo, que eu tenho que me cuidar. Ai, não é pecado me cuidar. E se o pastor falar que é pecado fazer o que você quer fazer no seu corpo? Não, mas o pastor da minha igreja falou que não é pecado porque é para minha autoestima. E se Deus falar para você, não faça. Aprende a amar o corpo do jeito que eu fiz. Aprende a amar o seu cabelo do jeito que eu fiz. E aí? Não pode ouvir um não. Não aceita, entendeu? Tá preso a essas coisas. Tá presa no cabelo. Vai numa igreja que o pastor não está ensinando a verdade. Não está ensinando, minha filha, você tem que parar com isso. Não, mas é porque é só um pouquinho. É porque é para minha autoestima. É porque senão meu cabelo fica assim. É porque senão meu corpo fica assim. Não, mas não é para o seu corpo ser do jeito que você quer. É para ser do jeito que Deus quer. É para ser do jeito que Ele criou. Ele é o Criador. Você se cuidar, você toma o seu banho, você passa um desodorante, você passa um condicionador no seu cabelo, pronto, arrumou. Ah, não, mas eu fico mais bonita assim, eu fico mais bonita assim, que não sei o quê, que não sei o quê. Então a pessoa está buscando aqui nessa terra agradar o mundo. Ficar bonita conforme o mundo. Trabalhar conforme o mundo te ensina, estudar conforme o mundo ensina. Você tem que estudar para passar em medicina. Às vezes a pessoa não quer nem ser médico. Não tem habilidade para aquilo, nem gosta, mas você tem que fazer pelo dinheiro, você tem que trabalhar de noite, correr atrás. Tem que correr atrás para ter as coisas, e o mundo aprova isso. Eu vi uma jovem na internet que eu achei assim, muito estranha a história dela. É uma jovem que está nos Estados Unidos, e essa jovem, ela conta a história dela, que como que é morar nos Estados Unidos. Ela falou que ela mora na casa dos pais, e que ela trabalha em 3 lugares diferentes, numa clínica de dentista, no consultório de dentista, como garçonete, e num outro emprego lá que eu não lembro mais o que era, eu acho que é babá, não sei. E aí ela falou que trabalhava à noite como garçonete, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço aquilo, de noite, fazia um curso também de contabilidade, e as pessoas, e eu fiquei pensando, meu Deus, uma jovem de 19 anos, essa moça não tem tempo para nada. Como fica a saúde dessa moça? Como que vai ficar a saúde dela, o tempo para Deus? Ela não tem tempo para Deus. E ela falou que ela junta dinheiro, ela está investindo para o futuro dela e tal. E aí, quando eu li os comentários na rede social, as pessoas estão dando parabéns para aquela jovem. Que os pais devem ter muito orgulho dela. Parabéns, desde cedo dando um exemplo. Que os pais devem ter orgulho, os pais educaram ela muito bem. Eu fiquei aqui na minha casa olhando aqueles comentários pensando, meu Deus, como as pessoas do mundo pensam diferente, né? Porque no mundo, para você prestar para as pessoas, para você ser uma pessoa excelente, você tem que ser uma pessoa que trabalha muito e ganha muito dinheiro. Agora você fala assim, olha, eu vou abrir mão disso tudo para ter tempo para Deus, você se torna um pobre coitado. As pessoas vão falar assim, mas e o que vai ser do seu futuro? O meu futuro é no céu, não é na terra. Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Eu vou trabalhar para o Senhor, mas você não vai ganhar dinheiro, você não vai conquistar isso, aquilo. O mundo, nós fomos criados para pensar conforme o mundo, que você tem que ser alguém na vida. Olha só, você tem que ser alguém na vida. Olha o que estão colocando na mente da criança. O que o Senhor Jesus quer dar não é um status social. Jesus quer te dar uma fonte de renda para você se manter.
aqui na terra, porque o dinheiro, ele é útil nesse mundo, para poder... o dinheiro é uma riqueza que você vai ter que usar aqui na terra para comprar as coisas, não tem jeito. Só que as pessoas estão criando seus filhos para ficarem atrás de dinheiro. E quando o filho fala assim, eu não vou fazer essa faculdade, eu não vou fazer esse curso, eu não vou trabalhar nessa empresa, eu vou escolher um emprego mais simples, que me permite ter tempo para Deus, que me permite ter tempo de qualidade para o meu descanso noturno, para mim, que não vai prejudicar a minha saúde. Que você é um fraco, que seu primo faz, que você é metido, você é soberbo, você não gosta de se esforçar, você tem tudo nas mãos, não dá valor. E às vezes a pessoa não compreende a gente, mas o Senhor compreende. Se você ler essa história, você vai ver que eles eram sócios, né? E o pai deles, o pai de Tiago e João, eles estavam trabalhando, ajudando Zebedeu. Perdão, Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Tem um outro texto aqui na Bíblia, porque eu não vou conseguir achar agora, senão eu vou prolongar muito a mensagem. E que o Senhor Jesus, ele passa, deixa eu ver se eu acho aqui na internet, o Senhor Jesus, ele passa, ele chama os discípulos dele, eles largam o pai para trás. Só um minutinho, irmãos, para ver se eu acho aqui o texto. Tiago e João, eles largaram o barco e seguiram o pai. Deixa eu ver aqui, Mateus 4, 20 e 22. Olha, Mateus capítulo 4, versículo 20. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Então assim, Tiago, Zebedeu e João largaram o pai no barco com a rede e seguiram a Jesus. Então a palavra do Senhor mostra claramente a vontade dele para as nossas vidas. Larga seu pai, larga, porque o pai estava lá no barco consertando as redes com os filhos. Então assim, os filhos poderiam ter ficado no barco do pai, trabalhando, mas eles falaram, não, eu vou seguir a Jesus. E tem filho aí que, mas eu tenho que ajudar meu pai, existe uma cobrança familiar para você montar um consultório, ficar no consultório do pai ou na empresa do pai, os negócios da família. Mas você não vai dar continuidade, seu pai fez isso, medicina, você não vai fazer medicina, seu pai fez um juiz, você não vai estudar para ser um juiz. Parece que o filho tem que dar continuidade à função do pai. Tem que ter obrigação de ajudar o pai, tem que ter obrigação de ficar aqui na empresa, existe uma cobrança. E chega uma hora na vida que a gente vai ter que abrir mão, até do nosso pai, até da cobrança familiar para seguir a Jesus. Falar, olha, esse curso eu não vou fazer, esse trabalho eu não vou ter, essa viagem eu não vou poder ir, esse carro eu não vou comprar, eu vou abrir mão de ter. Eu vou abrir mão até mesmo de ter esse padrão de vida, para poder estar na igreja, para poder fazer as coisas de Deus, para Deus. E é muito difícil isso. Jesus falou assim, olha, aquele que não aborrece a seu pai, a sua mãe, a seu filho, a sua esposa, para vir a paz, nem é digno de mim. Então você vai aborrecer pessoas. Você vai deixar as pessoas confusas, assim, as pessoas vão ficar te criticando, muita crítica, porque você escolheu largar um barco cheio de peixes e seguir a Jesus. No auge da prosperidade, no auge da fama, no auge do sucesso, os negócios. Você tinha tudo para ter mais do que você tem, você tinha tudo para seguir um outro caminho, mas você abriu mão de tudo. Mas você não tem juízo, mas você não tem responsabilidade. Mas para que você colocou uma família no mundo? Olha, ter uma família não significa que você tem, não é porque você colocou uma família que você tem que dar para sua família a vida que eles acham que eles precisam ter. Tem mulher que acha que você tem a obrigação de dar para ela uma vida. Se ela quiser ter essa vida, ela mesma pode trabalhar e conquistar. Né? Porque nem sempre a mulher vai querer acompanhar o marido na obra de Deus. Tem mulher que vai criticar. Não, mas você não consegue manter a vida que a gente tinha. Você não consegue manter. Você não tem a obrigação de manter essa vida, essa estrutura. Né? Uma vida de luxo, de conforto, de viagens, de compras, de acessórios. Não. A palavra do Senhor fala claramente, a Bíblia ela mostra pra gente, né, que o marido é o cabeça, ele é o provedor da casa. Mas se você está pagando as contas do mês, água, luz, supermercado, você está sendo o provedor da casa. Se a família tem arroz, feijão e carne para comer, glória a Deus. Se não tem, vai comer arroz, feijão e ovo, dando glória a Deus.
Mas é muita cobrança em cima. Acha que, porque eu te ajudei, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a comprar uma bolsa para mim, uma sandália, muitas coisas inúteis, coisas do mundo, porque nós somos conduzidos, o mundo nos conduz a esse caminho. Acho que você tem que ter um título, você tem que ser um empresário, você tem que ter isso, você tem que proporcionar o melhor para sua mulher, para os seus filhos. Alguns pastores pregam sobre isso. E você conhece o sucesso de um homem, você conhece ele quando você olha para a esposa dele. Você vê como ela está andando vestida, isso tudo são falsas mensagens de falsos profetas. Porque nada disso você vai encontrar no Evangelho de Jesus. Jesus era simples, muito simples. Então, assim, se você é um cristão de verdade, se a sua esposa é uma cristã de verdade, ela vai conseguir entender, ela vai ser simples. Ela vai abrir mão de ter tudo isso. E é muito difícil, porque nem sempre a outra parte quer te acompanhar. Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló, os anjos falam para Ló, né? Sair da cidade de Sodoma, porque aquela cidade ia ser destruída. Muito pecado, muito pecado. Mas havia uma riqueza ali em Sodoma. Sim, você pode ter conquistado uma riqueza nesse mundo, mas esse mundo vai ser destruído. Tá? Esse mundo ele vai ficar aqui, ele vai passar, porque a igreja do Senhor vai ser arrebatada. E aí o Ló, ele vai sair da cidade com a esposa e com as filhas. Só que a esposa dele, ela lembra que deixou um vasinho de ouro, uma panelinha de ouro para trás, né? Um negocinho de ouro. E ela olha para trás e havia uma recomendação dos anjos do Senhor. Eles falaram assim, olha, não pode olhar para trás, porque se você olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. E a mulher dele olha para trás, e ela vira uma estátua de sal, e ela fica onde está. Ela ficou ali, parada. E o Ló fugiu com as filhas. Ele teve que abrir mão, ele perdeu o casamento, o relacionamento dele. Por quê? Porque aquela mulher era ambiciosa. Aquela mulher não queria largar Sodoma por causa daquela vasilhinha de ouro, daquele, eu não lembro o que era, irmãos. Eu acredito que a mulher de Ló, tinha uma vasilha de ouro que ela deixou para trás, a palavra do Senhor fala. Sim, foi exatamente isso. Ela olhou para trás porque esqueceu algo de valor financeiro, tá? Ela era presa às coisas materiais, demais. Então, assim, ela não devia ter olhado. Ela não deveria ter olhado para trás, ela ficou presa àquilo dali. Ela esqueceu algo, irmãos, algo material naquela cidade. Eu não sei direito o que foi. Se eu não me engano, foi uma vasilha de ouro. Mas essa mulher ela virou uma estátua de sal. Então, assim, o anjo do Senhor estava dando chance a Eva de se salvar. A Bíblia não menciona a origem da mulher de Ló. Talvez ela era sodomita. Né? Ela não pertencia à descendência de Abraão, ela não era pertencente, né, à descendência de Abraão, igual Rebeca, Isaac. Eu não sei se o Ló se casou com a mulher preparada por Deus para ele. Porque o Ló, ele foi pelas campinas do Jordão. Ele viu prosperidade ali, ele foi atrás de prosperidade. Mas lá na frente, o Ló vai ser saqueado, vai depender da ajuda de Abraão, para poder recuperar aquilo que ele perdeu. Lá na frente, Sodoma, ele chega em Sodoma vai ser destruída. E não sei se valeu a pena aquela prosperidade de Ló, entende? Porque lá na frente ele vai perder tudo, a cidade vai ser destruída, ele vai ter que fugir. O que adianta tanta prosperidade lá na frente você perder tudo? Você tem que fugir, você vai perder. Já pensou? A pessoa fica 10, 20 anos trabalhando muito, aí lá na frente cai num golpe e perde não sei quantos milhões de reais. Ou então adoece, não consegue curtir a vida. São anos de trabalho, estudo e agora fica numa cama doente, internado. E toma medicamento, não passa dor e fica ali anos tentando descobrir o que tem. Então, assim, esse homem, Ló, ele teve chance de se salvar. O anjo deu para ele, mesmo ele tendo ido para Sodoma. Mas e a mulher? A mulher também. A chance é para você, para sua esposa, para seus filhos, para seu pai, para sua mãe. Mas aqueles que olham para trás, infelizmente, eles não conseguem prosseguir. Então, se você ficar olhando para trás, o que eu vou deixar para trás? Uma empresa? Um apartamento? Né? Oportunidade de fechar um negócio, de conquistar mais e mais? Você nunca vai ter tempo, você nunca vai conseguir seguir a Jesus, você não vai conseguir nem se salvar. Porque a salvação depende disso, de você largar Sodoma, largar o mundo, largar tudo aquilo que o mundo te oferece de bom e você foi instruído a ter isso. Algumas pessoas foram instruídas assim desde pequena, né?
a ter o melhor plano de saúde, a buscar ter o melhor conforto, melhor qualidade de vida, melhor roupa, melhor sapato. Nós fomos criados para sermos alguém na vida. E aí você vai falar assim, agora eu vou deixar esse cargo, eu vou abrir mão de ser o diretor da empresa, eu vou fechar esse negócio para poder ter tempo para Deus. Vão te chamar de doido, o mundo vai te chamar de louco. O mundo vai passar a te odiar. Vai ter confusão dentro de casa. A própria esposa ou o próprio marido vai achar muito estranho. As críticas com certeza vão vir, porque essas pessoas não vão conseguir entender. No livro de João, capítulo 15, versículo 18, o Senhor fala assim, olha, se o mundo vos odeia, sabia que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, quem ainda está preso às coisas desse mundo vai te odiar. É a esposa que vai ficar com ódio de você porque cortou o cartão de crédito. É a filha que vai ficar com raiva do pai porque agora ela não pode mais sair com as patricinhas, porque ela não vai poder mais gastar igual ela gastava, porque agora ela não vai poder ter mais aquilo que ela queria, um filho. O mundo vai te odiar. As pessoas que ainda estão presas às coisas desse mundo. Está presa a uma bolsa, a um sapato, a uma viagem. Mas o Senhor falou claramente, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Enquanto os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe não conseguirem entender o propósito de Deus na sua vida, eles vão te odiar, eles vão te criticar, vai ter comentários, que você tinha tudo nas mãos, jogou tudo fora, que você é doido, que você é isso, que você é aquilo. Mas isso não importa. Perseguição, críticas, piadinhas, nada disso importa. Porque o que importa é que você está buscando o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O jovem rico era muito rico, ele podia ter vendido tudo que ele tinha, feito investimento, vivido e seguido a Jesus. Ele poderia ter dado parte do que ele tinha para alguém, toma conta disso aqui, toma conta disso aqui, para mim, dos negócios. Colocado pessoas ali para administrar, ou então vendido, investido. Não, ele ficou ali, não queria vender o que ele tinha. Ele não queria se desfazer dos bens. Tem gente que não quer se desfazer de uma casa, de uma mansão, de uma empresa. Se essa pessoa se desfizesse daqui, ou investisse, viveria de renda muito bem. Lembra de Zaqueu, o cobrador de impostos? Quando Jesus vai na casa dele, Zaqueu fala assim, olha, tudo que eu tenho, metade eu dou para os pobres. Metade. Jesus não pediu nada. Zaqueu foi de livre e espontânea vontade. E se alguma coisa eu defraudei, restituo, ele falou, eu não me engano, 7 vezes mais, ou 3 vezes mais. 4 vezes mais, né? Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que eu defraudei, o que eu roubei dos pobres. Então, assim, Zaqueu era um homem rico que queria, de fato, um compromisso com Deus, seguia Jesus. Tá, ele queria. O jovem rico já não quis, ficou triste. Poxa, para seguir Jesus eu vou ter que abrir mão das minhas riquezas? Sim. Simão Pedro foi uma noite inteira tentando pescar, não conseguiu, poxa, estava se sacrificando para as coisas do mundo, para os negócios dele. Deus deu prosperidade. A rede veio cheia de peixes, mas e agora? Agora larga tudo e me segue. Deus dá prosperidade? Dá. Ele vai te dar riqueza? Ele tem poder para te dar? Tem. Mas e agora? Eu vou conquistar mais? Eu vou destruir tudo que eu tenho? E vou apoiar os meus celeiros? Eu vou fazer que nem aquele homem que o Senhor chama de louco? Essa noite pedirão a sua alma? Lembra dessa história que eu mencionei aqui? O homem, ele estava com grande fartura, os campos estavam bem abundantes de frutos, e ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher, eu vou destruir, vou aumentar os meus celeiros e vou recolher com mais fartura. Isso que você vai fazer da sua vida? Querer sempre mais e mais? E aí, para onde vai a sua alma? Entende? Então, assim, Jesus, ele entrou nesse barco, ele usou o barco de Simão Pedro, assim como eu acredito que Deus já usa a sua vida. Talvez você já é um pregador da palavra, já ajuda na igreja, já está fazendo algo para Deus, mas não é suficiente. Ah, mas eu queria a prosperidade. Olha, Jesus até deu aqui uma pesca maravilhosa, mas depois ele falou, agora vocês vão ser pescadores de homens. E eles largaram tudo.
Largaram tudo, profissão, pai, família, tudo, e seguiram Jesus. Ok? Então, assim, Jesus não quer que você fique a vida inteira trabalhando, estudando, correndo atrás de mais. Ele quer que em algum momento você pare, você tem que se planejar. Você tem que se organizar para parar de trabalhar e seguir a Jesus. Esse planejamento já tem que ser feito. Você tem que correr atrás. Ou você vai estudar como é que você investe o seu dinheiro, ou você vai comprar algum imóvel, alugar, pedir ao Senhor uma direção para você parar de trabalhar. E trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Começar a se preparar para essa nova realidade. Começar a entender que o Senhor não está te dando para você esbanjar com os deleites, com os prazeres do mundo. Como nós lemos naquele texto, pedir, dar-se-vos-á, pedir não recebeis porque pedis mal. Para esbanjar em vossos prazeres. Isso aí é o que o mundo ensina, você a ter para comprar, para consumir. Se você for nos Estados Unidos, então você vai ver que as pessoas compram, trabalham muito lá nos Estados Unidos. Se você for, se alguém estiver ouvindo essa mensagem, tiver a oportunidade de um dia conhecer a vida dos americanos lá, você vai ver que eles trabalham muito, muito mesmo. Mas eles também consomem demais. Então o que adianta? É como se fosse um saco rasgado embaixo. Você coloca o grão em cima, ele cai e você está perdendo dinheiro. Sabe, a pessoa trabalha, ganha dinheiro, mas perde, porque toda hora compra um tênis, uma sandália, uma maquiagem, e toda hora compra uma coisinha, uma televisão nova, um celular novo, e a pessoa não para. Eles facilitam, inclusive, esse consumo. Preços baixos, acessíveis, boas condições de compra, Igual você compra um celular, depois volta na loja e consegue comprar outro com desconto. Então, tudo isso para quê? Para incentivar a pessoa a comprar sempre. Só que a palavra do Senhor fala que se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Porque o Espírito Santo nos anseia com ciúme. O Espírito Santo tem ciúme de nós, ele não quer dividir, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ou você vai buscar viver conforme o mundo, esse mundo consumista que nós estamos, porque o consumismo não é algo de Deus. Deus não criou isso. Tanto que quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos, ele fala, recolhei para que nada se perca. Então você tem que recolher o que está sobrando nos cestos. Você pode usar esses pães que estão sobrando para ajudar alguém, você pode usar para lá na frente se alimentar. Ou eles poderiam pegar aqueles pães e vender e conseguir uma renda. Enfim, não sei o que vai fazer com o que está sobrando, mas o que está sobrando, poxa, guarda, não deixa perder. O bom servo tinha os talentos nas mãos, cadê? Ele colocou no banco para render juros. E o mau servo? O mau servo enterrou. As pessoas estão vivendo na igreja, querendo ter o mesmo padrão de vida, de consumo que as pessoas do mundo. E elas estão trazendo esse evangelho, esse estilo de vida consumista para em cima dos altares das igrejas. Como se isso fosse a vontade de Deus para a sua vida, que você compre cada vez mais, que você tenha. Compra, porque depois Deus te dá mais dinheiro. Você não pode ser pão duro. Você não pode ser assim, mão fechada. As pessoas viram a cara, que você não curte a vida. Deus não quer que a gente seja miserável. Deus não quer que seja... Não é ser miserável, mas é você ter um consumo consciente. Porque isso é um estilo de vida mundano. Consumismo não agrada a Deus. Desperdício de dinheiro, comprar para não usar, para a camisa ficar guardada ali meses. Você quase não pega na camisa um tênis, um monte de tênis, quase não usa tênis. Um monte de sandália, um monte de bolsa. Tem gente que tem roupa que nunca usou. Para que tanta roupa? Para que tanta coisa? Entende? Então não é para isso que Deus está te dando. E aí se você continuar vendo o texto, você vai ver assim, olha, depois você dá uma olhadinha em Tiago capítulo 4, do versículo 3 ao 10. O Senhor fala assim, olha, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, esse ensinamento de que a mulher tem que ter muita bolsa, muita roupa, que a mulher tem que ser vaidosa mesmo, a mulher tem que se cuidar, o diabo ele confunde, ele mistura as coisas. Uma coisa é você se cuidar, outra coisa é você ser vaidosa. Esse ensinamento de que você tem que curtir a vida, curtir isso é coisa do diabo. Então a Bíblia fala, olha, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando você começa a resistir, a falar não, 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 ele se afasta. Aí você começa a perder amizades. Porque essas amizades, elas estão vivendo conforme o mundo. E você agora não está conseguindo mais ter amizade com o mundo. Você começa a perder amigos. Os parentes começam a reparar que você mudou. Parece que você é um pão duro, você é um mão de vaca, você não curte a vida, não sai mais, não se diverte, não se distrai. Não, você pode até sair com a sua família, vai comer uma pizza, vai comer um lanche, normal. Mas agora você não é mais aquela pessoa que faz festas, que gasta, que compra, que
A conversa mudou, agora a conversa falar sobre as coisas de Deus. O estilo de vida está mudando. É a vontade do Senhor essa mudança na sua vida. E aí a gente começa a perder amigos que gostam de sentar para falar das coisas do mundo, se gloriar. O Senhor fala assim no livro de Jeremias: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço juízo e justiça, porque dessas coisas me agrado. O Senhor não se agrada quando a gente fica se gloriando das riquezas, né, das coisas do mundo, esse relógio, essa bolsa, essa viagem que eu fiz, essa escola que eu pago para o meu filho. O Senhor não gosta que a gente fique assim se gloriando das coisas, das riquezas, da sabedoria, que eu passei nessa prova, que meu filho ganhou Olimpíadas de Matemática, medalha. O Senhor não se agrada, o Senhor não se agrada da nossa humildade. Ninguém precisa saber dos cursos que você fez. A pessoa fica... Sabe, a pessoa quando vai falar, só fala coisa boa. Esse relógio custou tanto, eu viajei, fui num restaurante tal, que a minha mulher sempre compra roupa nessa loja, que meu filho tem um monte de tempo. A pessoa, o coração vaidoso. Essa pessoa não se converteu verdadeiramente. Porque o Senhor fala, aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, que faço justiça e juízo. Justiça e juízo, porque dessas coisas me agrado. Então, por que ao invés de falar das coisas materiais, das conquistas, por que não vai falar da palavra de Deus? Vai falar daquilo que Jesus te libertou, que Jesus te libertou da vaidade, do consumismo, que hoje você não liga mais. Olha, depois que eu me converti, eu nem ligo mais para isso. No passado eu tinha, hoje eu nem ligo mais. Já tive bolsa dessa marca, hoje em dia nem ligo mais. Já fui nesse restaurante hoje em dia, não me importo mais com isso. Porque a verdadeira transformação do cristão é essa, de dentro para fora, não de fora para dentro. Ah, porque agora que eu sirvo a Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, então você não está servindo a Deus. Porque se você servisse a Deus de verdade, você largaria essas coisas para seguir a Jesus. O seu coração não ansiaria tanto por essas coisas terrenas. E a palavra do Senhor fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ou seja, olha o perfil de pessoa que Deus quer exaltar. Aquela pessoa que se humilha na presença dEle. Aquela pessoa que se sujeita ao Senhor, que resiste ao diabo, a essas tentações, essas provocações, que você é pão duro, de que você não curte a vida, que a sua juventude está passando, que você é isso, que você é aquilo, que lá na frente você vai se arrepender. E essas provocações, você precisa se resistir ao diabo. E ele vai fugir de você, você vai perder amizades. Você vai perder, mas Jesus falou, olha, que o mundo vai te odiar, mas o mundo não odeia você, o mundo odeia ele. Normal, quanto mais você segue a Jesus, quanto mais você abre mão das coisas, do seu barco, da sua vida para Jesus, mais você perde amizade. O mundo passa a te odiar. As pessoas que estão na igreja, vivendo como se estivessem no mundo, que não mudaram de vida totalmente, elas vão te odiar. Elas vão perceber que você é muito diferente delas. Porque o mundo hoje está dentro da igreja, irmãos. O mundo hoje, em cima dos altares, os pastores estão ensinando que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo. Se você servisse a Jesus, você seria próspero. Você teria 2 casas, 3 casas. Você poderia ter a melhor roupa, um tênis de 8 mil, de 10 mil. E para que você quer tudo isso? Quando a gente segue a Jesus de verdade, Ele preenche o nosso coração e a gente não quer mais ter essas coisas. Se um dia você trabalhou muito para ter um relógio de marca ou uma bolsa de grife, agora você não liga mais para isso. Você vai na loja e não quer nem comprar, não quer nem mais ficar ali. A gente compra aquilo que a gente precisa usar. A gente não tá afim mais de desperdiçar tempo e dinheiro com essas coisas. Então o Evangelho de Jesus é muito diferente. Ele fala assim para a gente purificar as nossas mãos, tá? Limpar o nosso coração. Ele manda a gente transformar a nossa alegria em tristeza, o nosso riso em pranto na presença dele. Converter, mudar isso, porque às vezes a pessoa está presa assim aos prazeres da vida. E o Senhor está falando, olha, se prepara para a sua salvação, se prepara porque o arrebatamento vai acontecer. E você está preso nessas coisas que te trazem alegria passageira, esse tempo que você perde, falando das coisas do mundo, ou comprando, ou vivendo atrás dessas coisas. Busca a minha presença. A Bíblia fala, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele vai te exaltar. Onde? Na glória, no céu. É a sua salvação. É você poder sentar ao lado do Cordeiro, ali na mesa, participar das bodas do Cordeiro. Pensa.
Não existe uma mesa mais importante, não existe um local mais glorioso para você se assentar do que nas bodas do Cordeiro. E as pessoas estão atrás da posição, uma posição de status, né? Um emprego importante. E o mais importante não é isso, é a salvação da sua alma. Porque se você quiser dinheiro, ora, Deus é o dono do ouro e da prata. Mas por que Deus não deu dinheiro ainda? Porque você não sabe como usar. Você está pedindo errado. Está pedindo para esbanjar com os prazeres do mundo. E não pedindo para poder se dedicar à obra dele. Porque se você tivesse um coração como o de Zaqueu, fala, a metade do que eu tenho eu dou para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha como que Zaqueu mudou de vida. Ele não está mais preso às riquezas. Olha como Simão Pedro, ele prospera, ele tem uma rede cheia de peixes, mas depois ele larga tudo para seguir a Jesus. Ele poderia continuar trabalhando no barco, junto com seus sócios, Tiago e João. Mas todos eles se convertem, falam, não, vou deixar o barco aqui, vou deixar as redes aí e vou seguir a Jesus. Você está disposto a abandonar o seu barco, os seus negócios, para seguir a Jesus, para agora virar um discípulo dele? Para participar dessa colheita, nessa seara que é tão grande, mas tem tão poucos ceifeiros porque as pessoas estão tão presas à sua vida profissional, financeira. Você está disposto a abrir mão de crescer mais na área profissional, financeira, de estudar mais, de abrir mão de sonhos pessoais, da sua mulher, dos seus filhos, do seu marido, para agora você não, agora eu vou abrir mão disso, para ter tempo para ler a Bíblia, para orar pelas pessoas, para evangelizar no hospital, para ministrar a palavra no YouTube, no WhatsApp, para poder ir na outra igreja, eu vou chegar mais cedo para poder limpar a igreja para o pastor. Eu vou ajudar a lavar o banheiro, porque está tão difícil da igreja ter obreiros, porque as pessoas não têm tempo, elas têm que trabalhar. Cadê os obreiros? Não tem. As pessoas não têm tempo, porque trabalha, plantão, atendimento, coisas da vida, viagens, né? Então, assim, a pessoa vai ter que parar, academia, salão. A pessoa precisa parar de cuidar da sua vida pessoal para se dedicar às coisas de Deus. E quanto mais o tempo passa, maior vai ser a exigência do Senhor, porque como você vê na história, ele entra no barco de Simão Pedro e começa a ministrar para a multidão no barco. Mas depois, Simão Pedro larga o barco, larga tudo para trás e segue a Jesus. Então no início você começa ministrando a palavra uma vez por mês, daqui a pouco uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, daqui a pouco você tem que chegar cedo, limpar a igreja, orar pelas pessoas, orar pelos propósitos, ir no monte, e daqui a pouco o seu tempo está sendo todo tomado pelas coisas do Senhor. E você vai precisar de abrir mão dos seus negócios, você vai precisar de viver em prol das coisas do Senhor. Quanto mais o tempo passa, mais a gente tem que se envolver com as coisas de Deus. E não é normal você ficar tantos anos dentro da igreja e não haver uma mudança, não haver uma preparação para isso. Tem gente que não se preparou, é como eu falei, a pessoa vai gastando com os prazeres. Não está percebendo que o tempo está passando. E quando é que você vai ter tempo para Deus? Você está se organizando para ter esse tempo de qualidade para Ele, para fazer a obra dEle, para fazer a vontade dEle na sua vida? Eu gostaria de agradecer a você que ouviu essa mensagem. Espero que você reflita um pouco mais acerca das suas escolhas. Que o Senhor venha abençoar você, que o Senhor venha prosperar na sua vida e te dar sabedoria para administrar essa prosperidade. E você que gostou desse vídeo, com essa mensagem, que você venha curtir e compartilhar com alguém. Amém? Para que essa mensagem venha alcançar outros corações. Desejo que você fique também na paz do Senhor Jesus. Tchauzinho. Obrigada.